E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ibis Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. Hoje é a aula de número 30. O conteúdo vai falar sobre as drogas e seus efeitos no organismo humano. Quando se fala de drogas, eu tenho que falar de medicamentos e dar uma boa definição do que é medicamentos. Podemos dizer que é a escolha e o uso de medicamentos que é feito pelo indivíduo. Isso para tratar sintomas ou sinais que são causados pelas doenças. Isso sem a prescrição médica. E aí vem a automedicação, que tem seus riscos. E ela deve ser realizada de modo consciente e restrito, a fim de evitar ali efeitos indesejados e potencialmente danosos à sua saúde. E aí, o que é que vai levar a essa prática da automedicação? Primeiro, a economia de tempo, a facilidade de acesso, uma informação de que medicamento vai ser usado para cada sintoma. Isso daí você pode adquirir na internet. Uma influência de propaganda e também de conhecidos. Também tem a dificuldade e a demora no atendimento médico. E aí, os medicamentos que são mais comuns na prática da automedicação no Brasil, de acordo com o ICTQ, que é um Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação, isso aí no ano de 2018, né? Vai estar lá listado os analgésicos, a gente tem 48%, os anti-inflamatórios, que corresponde a 31%, relaxantes musculares, que corresponde a 26%, antitérmicos, que é 19%, descongestionantes nasais, que vai corresponder a 15%, expectorantes, 13%, antiácidos, 10% e antibióticos, 10%. Todos esses remédios, esses medicamentos, né, que eu estou falando para vocês, são aqueles medicamentos que você adquire a informação através da internet, através de um coleguinha, através da família, através da farmácia. E você está sentindo um sintoma, você chega na farmácia e vai comprar um remédio para uma dor de cabeça, uma dor muscular, ou se não, se você está tossindo, um expectorante. Ou seja, a gente pode falar de remédio versus medicamento. Por quê? Além disso, o medicamento ele é preparado exclusivamente em farmácias ou indústrias. Isso aí seguindo um rigoroso padrão de qualidade, que também ele é conhecido ali, né, de marca. Por exemplo, a gente tem um medicamento de referência. Quando tem esse medicamento de referência, por ter ali uma marca comercial que é bem conhecida, são aqueles ali que possuem eficácia e segurança, isso tratando cientificamente comprovadas. Geralmente são produtos inovadores, né? Com registro na Agência ali Nacional da Vigilância Sanitária, no caso aí, Anvisa. A gente tem também os medicamentos que são genéricos. Esses medicamentos aí, eles irão apresentar um princípio ativo idêntico a um medicamento de referência, o que é assegurado ali por testes apresentados à Anvisa. Portanto, os medicamentos que são genéricos, eles podem sim substituir os de referências que são prescritos pelo médico. Em geral, eles vão ter ali um custo bem mais acessível do que o remédio ou o medicamento de referência. Só que a gente tem também os medicamentos que são similares. O medicamento similar, ele é identificado pela marca ou nome comercial.
e possui o mesmo princípio ativo de um medicamento de referência. A diferença entre eles está relacionada a alguns aspectos. Bora ver esses aspectos. Por exemplo, prazo de validade do medicamento, embalagem, rotulagem, tamanho e forma do produto. Um medicamento similar, ele só pode substituir seu respectivo medicamento de referência após passar por testes de laboratórios que vão comprovar a equivalência, né? E são iguais ao que são exigidos para os remédios que são genéricos. E aí a gente tem desses medicamentos, quando você faz ali a automedicação, o que a gente chama de reação adversa a medicamentos. Ou seja, qualquer resposta que seja prejudicial ou indesejável, não intencional ali a um medicamento, que ocorre ali nas doses que são usualmente empregadas no homem, isso ali para profilaxia, diagnóstico, terapia de doença ou também para modificação de funções que são fisiológicas. Exemplos aí de tais reações que são adversas medicamentosas vão incluir erupções cutâneas, icterícia, anemia, redução da contagem de glóbulos brancos, lesão renal e lesão nervosa, que pode prejudicar a visão ou a audição, né? Essas reações aí, elas tendem a ser bem mais graves, mas ocorrem ali tipicamente em um número muito pequeno de pessoas. As pessoas que são afetadas, elas podem apresentar diferenças genéticas na forma como é que vai metabolizar o seu corpo, né, em relação ao medicamento que vai responder a eles. E aí agora eu vou falar das drogas e seus efeitos no organismo humano. A gente tem um tipo de droga que é depressora, temos as drogas que são estimulantes e as perturbadoras. Quando se fala de depressoras, a gente vai começar a listar o álcool, o benzodiazepínicos, inalantes. Já as estimulantes, a gente tem cocaína, nicotina e anfetaminas. E as perturbadoras, a gente vai ter a maconha e o LSD. E aí, quando se fala das drogas, a gente tem que falar dos tipos de consumidores, né? Coloca aí esse slide na telinha, bem grande assim, para que as pessoas elas possam visualizar bem quando se fala desses tipos de consumidores. A pessoa ela vai utilizar esse tipo de droga, né? A gente tem o uso que é experimental, o uso que é recreativo, o abuso e o dependente. Veja só, uma pessoa quando está usando que é experimental, quase nunca ela usa aquele tipo de droga, é uma vez perdida no ano. Ocasional é toda vez quando ela vai para uma festinha e ali o pessoal está bebendo, está fumando, usa ali do tipo recreativo, mas com o tempo o corpo ele vai sentindo a necessidade de consumir mais. E aí começa o abuso, porque o consumidor ele vai passar a ser habitual. Depois do uso habitual, ele começa a ser dependente. É onde começam os problemas psiquiátricos em relação ao uso de drogas. Bom, a gente tem aí na telinha também, quando se fala dos efeitos dessas drogas, a gente vai ter intoxicação, abstinência, tolerância, fissura, dependência, tudo isso em relação à questão, né, dos efeitos que vão causar no seu organismo determinados tipos de drogas. E aí a dependência, né, a gente tem a psíquica, a física, né, porque é uma questão
psicológica, também é uma questão fisiológica que causa essa dependência da droga. E aí, quando se fala da dependência química, a gente tem ali um forte desejo ou uma compulsão. Também tem uma dificuldade de controlar o consumo, né? Tem também os sinais e sintomas, né, de abstinência, né, e a evidência da tolerância. Tudo isso daí está no seu sistema nervoso central, né? É psicológico, é psiquiátrico, a gente tem vários sintomas. Tem também, quando se fala da dependência química, o abandono de atividades e interesses em favor, né, do uso da substância. De repente você está ali trabalhando, mas a dependência é tão grande que você abandona determinados tipos de atividade para poder fazer o uso daquela substância, né? A persistência ali do uso, né, a despeito ali, né, de consequências que são nocivas, não só para o ser humano, mas para as pessoas que estão perto da pessoa que tem dependência química. E aí vem aquela perguntinha: por que a pessoa ela usa drogas? Né? Todo mundo já se perguntou por que será que aquele fulaninho começou a usar drogas, né? A gente tem o que se chama de fatores biológicos, fatores psicológicos e os fatores que são sociais. Quando eu falo de fatores biológicos, eu posso dizer que tem ali a genética e um sistema de recompensa. Já os fatores psicológicos, é uma pessoa que tem depressão, ansiedade, intolerância às frustrações, né? E se falando de fatores sociais, vamos para o desemprego e o fácil acesso às drogas. Tem pessoas que existem ali um acesso muito fácil em relação a utilizar qualquer tipo de droga. Temos também os fatores de risco, né? Que é o uso por familiares, por desempenho escolar ruim, a baixa autoestima, os problemas que são familiares, a depressão, o fácil acesso às drogas. Tudo isso daí são fatores que são físicos, que irão levar com que essa pessoa ela use as drogas. Temos também os fatores de proteção e a etiologia multifatorial. Quando se fala de fatores de proteção, eu vou falar do bom vínculo familiar, o bom desempenho escolar, um vínculo com instituições, ou seja, clube, igreja, né? O tratamento que é multidisciplinar. Isso daí, quando se trata ali já da pessoa que já está usando aquele tipo de droga e o que vai proteger para fazer com que essa pessoa ela largue o seu vício, a sua dependência química. Se uma pessoa ela tem uma dependência química, então é necessário ter ali um bom vínculo familiar, um bom desempenho escolar, né? Um vínculo ali com instituições, com clube, com igreja, o tratamento ali multidisciplinar. E aí agora bora falar sobre os efeitos das drogas. Primeiro temos ali o efeito agudo. Quando se fala do efeito agudo, a gente tem a intoxicação e a abstinência. Vamos falar do álcool, da cocaína e da maconha. Qual é o efeito do álcool? O álcool a gente tem a fala arrastada, o prejuízo na atenção, memória, tremores. Quando se fala de cocaína, a gente tem um aumento, né, do FC, da PA, que no caso aí é a pressão atmosférica, né? A pressão atmosférica não, pessoal, desculpa. A pressão arterial. Quando se fala de FC, a frequência cardíaca, agitação e também perda de peso. Se tratando da maconha, a gente tem ansiedade, alucinações e a boca seca. Esses são efeitos de drogas agudos. Quando os efeitos de drogas elas são crônicos, veja só, o álcool a gente tem a falha da memória e a depressão.
A cocaína vai ter arritmias cardíacas, ou seja, o coração, os batimentos cardíacos, vai estar bem acelerado. A desnutrição, né? E os quadros psicóticos. Já a maconha vai ter as crises de bronquite e a síndrome amotivacional, ou seja, a pessoa ela fica sem motivação. E aí, para se falar dessas pessoas, a gente vai fazer uma avaliação inicial, quando se vai falar do tratamento, né? Que é o padrão de usos, motivações, quantidades, efeitos, sentimento pós o uso. Tem também a avaliação clínica e psiquiátrica, um exame físico, um exame psíquico. A gente tem ali as complicações que são clínicas, que no caso tem o caso da angina, do infarto agudo ali no miocárdio, as convulsões, os acidentes cardiovasculares, a depressão respiratória, que tem uma gravidade muito grande e aí tem que se buscar um tratamento. E se tem também as complicações que são psiquiátricas, ou seja, alucinações, mania, depressão, ansiedade, psicose, risco também de suicídio e pode causar comorbidades. As comorbidades, a gente já vai ter os transtornos de humor, ou seja, transtornos ansiosos, transtornos de personalidades, transtornos psicóticos e, lógico, que também tem a questão do suporte social, né? Ele vai ser essencial para melhorar ali na questão do prognóstico, ou seja, abordar a situação, né, do emprego, da família, a disponibilidade da família em ajudar ali no tratamento, acionar o serviço social ali, caso necessário. E existe o tratamento que é longo, que é multidisciplinar e as necessidades que são individuais. E olhe que existe também as recaídas, né, que são cerca ali de 40% a 60%. Bom, quando vai internar? Quando é que se tem que internar uma pessoa que está ali com uso de droga? Na falha ali do tratamento ambulatorial, também o paciente que não consegue manter, né, abstinente ali por período suficiente, que permita um diagnóstico adequado, quando o paciente ele tem uma overdose, uma síndrome de abstinência grave, complicações clínicas, comorbidades, essas comorbidades com transtornos psiquiátricos graves, que vai levar ali risco tanto ao paciente quanto a terceiros. E também quando não é possível iniciar ou manter o tratamento desses medicamentos, pois o paciente ele vai apresentar sempre recaídas que são constantes. Quando se fala desse uso de drogas e desses efeitos no organismo, né, é preciso ter cuidado, é preciso ter atenção, é preciso ter o apoio da família, dos amigos e nunca abandonar uma pessoa que tem uma dependência química. É necessário abraçar, é necessário acreditar e ter fé. E fazer com que a pessoa que se encontra dentro desse diagnóstico, ela possa perceber que ela precisa de ajuda. Porque quando ela percebe que precisa de ajuda, é o primeiro passo para se ver livre dessas drogas. Bom, hoje eu falei sobre as drogas e os efeitos que tem no organismo humano. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra aí na próxima aula do EducaPE.